Meus irmãos e irmãs, neste instante em que nós nos postamos diante de Deus para receber do Senhor o seu alimento, eu quero convidar a igreja a meditarmos sobre o tema A Igreja Vivendo os Desafios de um Novo Tempo. É verdade que estamos celebrando os 150 anos da primeira IPI de São Paulo. E ela existe mesmo antes de existir a nossa denominação. Mas também eu tenho certeza, nós temos razões mil para considerar os desafios do tempo presente para esta igreja, assim como para nós que somos filhos do ministério da primeira IPI de São Paulo. E o propósito desta pastoral é justamente pensarmos sobre os desafios de um novo tempo. Eu tenho certeza que é responsabilidade do conselho de hoje, é responsabilidade da comunidade de hoje, pensar a igreja para os próximos 150 anos, sob a graça e a misericórdia do Senhor. E para considerar a igreja de agora e do futuro, temos, irmãos, que tomar em conta os desafios trazidos pelas transformações sociais, a nova economia, a produção industrial, o comércio, as finanças, a tecnologia da informação e todas as demandas que estão transformando o nosso mundo de agora. E para considerar estes desafios de um novo tempo, eu quero propor 3 elementos de reflexão para nós que estamos reunidos aqui, juntamente com a primeira igreja de São Paulo. Primeiro, convém, meus irmãos, fazermos um balanço de como a igreja está vivendo neste tempo. Não podemos deixar de considerar o modo como vivemos o cristianismo agora. Primeiro, Jesus quer e espera que cada um de nós seja de fato o sal da terra, assim como a luz do mundo. A finalidade do sal, sabemos todos, é salgar, é conservar, é dar sabor e também de purificação. Como discípulos de Jesus, precisamos contribuir na melhoria do nível moral e espiritual do mundo que nos cerca. Você pode, meu irmão e minha irmã, aqui presente esta noite, testemunhar que ajudou a tirar do meio da multidão uma pessoa que rumava para o inferno, para a perdição, e levá-la para Jesus? Todas as vezes que eu observo o nível de barbaridade e violência do mundo moderno, todas as vezes que eu penso que a situação espiritual do mundo é tão ruim que parece não ter solução, eu me lembro de João Calvino, que dizia que o mundo não é pior por causa da presença da Igreja de Cristo. E graças a Deus por esta proclamação de João Calvino, pois também é um chamamento para nós vivermos presentemente a realidade do Evangelho. Na vida espiritual, as tuas convicções na palavra precisam continuar inabaláveis. O teu testemunho cristão precisa ser coerente com aquilo que você tem dito por meio de tuas palavras. Um dos propósitos da santidade é o não envolvimento, é a não comunhão com o mundanismo. Você precisa ser ativo no reino de Deus, envolvendo-se com um projeto que começa na vida presente, mas que vai além, até a eternidade. A sensibilidade para com as coisas de Deus ajuda a evitar a influência do mundanismo que está invadindo dia a dia, crescentemente, o coração de muitos cristãos. O testemunho do crente fiel a Jesus precisa ser comprovado perante os que convivem conosco. Na vida familiar,
o comportamento precisa ser coerente entre o que se fala e o que se vive ou se faz. A união e a firmeza da fé da família são testemunhos importantes perante o mundo à nossa volta. As atitudes no ambiente de trabalho e na condução dos negócios validam ou invalidam o testemunho do crente fiel em Jesus. O crente deve ser bom empregado, bom chefe, bom patrão e honrar os compromissos financeiros. É até possível, eventualmente, que não se tenha condições de saldar os compromissos, porém é fundamental, é necessário que se justifique perante o credor. Ser zeloso no cuidado com os bens de Deus tem dado como fruto de trabalho digno e honesto e é bom testemunho do nome de Cristo também. Eu tenho certeza que neste balanço nós podemos ver as marcas perenes do Evangelho nas vidas dos pioneiros desta igreja, daqueles mesmos que se sentiram chamados por Deus para iniciar o trabalho ali na Vila Paulo Silas, e há de se perpetuar nas vidas de todos aqueles que fielmente servem a Deus por meio de Cristo Jesus. Porém, meus irmãos e irmãs, não podemos apenas nos deter no balanço, pois o balanço implica em parar, em refletir. Nós precisamos ir além da reflexão. Temos que também viver efetivamente a verdade do Evangelho em nosso cotidiano. Por isso, o meu segundo item de reflexão é que o desafio deste novo tempo é ser transparente e não camuflado. Ser transparente e não camuflado implica em que o relacionamento com Deus precisa ser progressivo e constante na vida dos cristãos. Há um grupo de teólogos, desde a Idade Média, que vem falando sobre as disciplinas espirituais. Eles são também contemporâneos nossos e nos têm ensinado aqueles exercícios que nos aproximam de uma vida de comunhão com o Senhor. Paulo fala sobre a vida no Espírito em Gálatas, capítulo 5, versículos de 16 a 19, assim como versículos 22 e 23. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas, diz São Paulo, não há lei. Precisamos também, meus irmãos, considerar que nossa experiência com Deus precisa ser constantemente atualizada. Antes de nós identificarmos todas estas transformações que estão ocorrendo na natureza, eu trabalhava numa agência evangélica, que era uma associação de escolas chamada AETAL, e essa associação é relacionada à Aliança Evangélica Mundial, e nós recebíamos irmãos de várias partes do mundo, e uma vez veio um irmão da Suíça que contava para nós a respeito de uma certa cheia que aconteceu lá em sua cidade, ainda na década de 60, e esta cheia foi tão marcante para eles que cobriu o pontilhão da cidade. Mas ela aconteceu em 1960 e sempre as pessoas se lembravam daquela cheia. Pois bem, a nossa experiência com Deus não pode ser baseada apenas naquelas do passado. Elas precisam ser constantemente atualizadas em nossas vidas. Em Romanos capítulo 12,
versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo diz: portanto, irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A experiência com Deus é cultivar princípios simples, aparentemente pequenos, mas que nos vinculam a compromissos sérios, que começam aqui, mais uma vez digo, e se projetam na eternidade. O cristão precisa ter uma experiência constante e efetiva com o Senhor. Ainda, experimentar viver realmente por fé e não pelas obras. Isso significa dizer também relacionar-se com um Deus que está para além de um conceito, para além de uma ideia, um Deus que intervém efetivamente nas vidas de homens e mulheres que creem e invocam o seu nome. Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego, porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Esta palavra mudou os rumos do mundo moderno quando um monge agostiniano chamado Martinho Lutero encontrou-se com esta tão evidente revelação: o justo viverá pela fé. Os problemas da vida vêm, meus irmãos, para todos nós, porém eles passam. A palavra e as bênçãos de Deus precisam permanecer sempre em nossas vidas. Nós temos a fonte inesgotável das bênçãos do Senhor. Não precisamos viver a conta-gotas. Em João capítulo 4, versículos 13 e 14, diz a palavra do Senhor: Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Esta é a vida abundante de que Jesus fala em João 10, versículo 10. Não se pode, meu irmão e minha irmã, trocar a bênção da comunhão com Deus por prazeres pecaminosos. Todos conhecemos a história dos filhos de Isaque, Esaú e Jacó, lá no capítulo 27 do livro de Gênesis. Esaú voltava do campo esfomeado, cansado, esmorecido. Chegando em casa, sentiu o cheiro do guisado e dos pães que estavam sendo feitos por Jacó. Esaú pediu a Jacó que lhe desse um prato do guisado de lentilhas. Jacó consentiu, propondo a troca pelo direito da primogenitura. Esfomeado e fragilizado, Esaú vacilou e concordou em fazer a troca e trocou. Na cultura judaica, a primogenitura conferia direitos maiores de sucessão no seio da família. Você tem que considerar que há valores na vida que não podem ser negociados, não podem ser trocados por nada deste mundo. E a comunhão com Deus é o valor fundamental na vida de todo cristão. O conhecimento de Cristo deve ser a experiência mais espetacular, mais estupenda, só para ser exagerado, e mais importante de nossas vidas. Em Filipenses capítulo 3,
versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo proclama: mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para ganhar Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. O fato de você estar em Cristo e conhecê-lo deve ser a coisa mais importante, mais sublime de tua vida. Uma coisa importante e necessária, já que no dizer de Paulo e naquilo que podemos evidenciar, as más conversações corrompem os bons costumes, é fundamental também tempo diário para encontro com Deus. Mateus capítulo 6, versículo 6, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu Pai que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Nós temos tempo para tudo, e neste mundo digital existem mais coisas atraindo a nossa atenção. São coisas coloridas, são coisas cheias de movimento, são coisas sedutoras que nos fazem colocar a comunhão com Deus como algo secundário. Porém, você e eu, conscientes que somos desses fatores de distração, precisamos, sim, dar a Deus o tempo que lhe é devido por meio da comunhão em oração, da leitura e da meditação de sua palavra. Vida de obediência a Deus, pasme, sem discutir. No mundo pós-moderno, em que se fala não haver absolutos, inclusive para alguns não existem autoridades legítimas. Inclusive para alguns cristãos, nem mesmo Deus se estabelece como autoridade. Porém, meu irmão e minha irmã, a palavra de Deus diz textualmente, 1 Samuel, capítulo 15 e versículo 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Parece que você tem liberdade para questionar a tudo e a todos. Porém, se você entendeu o chamamento do Evangelho, a Deus, à vontade de Deus, não cabe questionamento. Apenas e tão somente obediência pronta. Por fim, meus irmãos e irmãs, depois de termos feito este balanço, depois de termos falado sobre a necessidade de ser transparente e não camuflado, vivendo um cristianismo prático e efetivo. Como terceiro e último aspecto dessa reflexão, o rumo da igreja neste novo tempo. Para onde a igreja irá nos dias de agora e os que vêm, os que estão a seguir? Importante que você e eu, que já compreendemos a nossa vocação, o nosso chamamento, saibamos que há coisas que devemos fazer e Deus não fará por nós. Há coisas que não conseguimos fazer, estas sim Deus as fará. É o caso, por exemplo, Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 39, da ressurreição de Lázaro. Tirar a pedra, os discípulos e outras pessoas que ali estavam poderiam fazer. É responsabilidade do homem, é ministério humano agir em determinadas circunstâncias. Porém, ressuscitar a Lázaro, somente Jesus pode fazer. O compromisso é de Deus em Cristo, com Ele mesmo, com a sua palavra, com a sua fidelidade.
Há atitudes que podemos e devemos evitar. Parece serem naturais ao comportamento convencional do ser humano, mas aos cristãos é posto o desafio consciente de evitar os falatórios profanos. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 16. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isto prosseguem cada vez mais para a impiedade. Você tem consciência e domínio sobre si mesmo e sobre si mesma. Estes são valores elementares da fé e do procedimento cristão. Desviar-se do mal o quanto antes, tendo discernimento de sua presença. Desviar-se do mal o quanto antes, tendo discernimento de sua presença. Jó, capítulo 1 e versículo 1, a palavra de Deus conta de que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó, era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Conscientemente afastava-se, desviava-se do mal. Sair da roda dos escarnecedores, dos zombeteiros, dos difamadores. É um grande desafio para quem quer ser sal e luz, pois você não pode ser sal e luz num ambiente privilegiado. Mas parece que há um tipo de comunhão que é perniciosa para a nossa vida espiritual. Salmo 1, versículo 1. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Além disto, fugir das tentações ou desejos da mocidade. Parece que também não apenas os moços, mas os adultos, os de terceira idade. Segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 22. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Parece, meus irmãos, que os princípios não mudaram, e eu tenho certeza que não mudaram. São princípios eternos que vêm sendo praticados por todo o remanescente que teima em servir ao Senhor, que teima em ser sal e luz, num mundo parece marcado pelas trevas. Eu tenho certeza que os pioneiros da primeira igreja começaram com este bom testemunho, e eu tenho certeza que o único modo de se perpetuar esse mesmo testemunho é que os de agora, da primeira igreja, assim como os de agora, da IPI Paulo Silas, aceitem este desafio do novo tempo, de viver a palavra de Deus, ainda quando muitos dela duvidam, a ela desprezam. Mas é importante que o mundo saiba que existe um povo que continua a testemunhar da fidelidade do Senhor. Para terminar, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Que o Espírito Santo, que sonda e conhece os nossos corações, possa fazer calar a sua palavra com profusão e nos fazermos todos, irmãos, sermos testemunhas verdadeiras, sermos sal e luz neste mundo do qual não somos, mas no qual ainda estamos, e enquanto estivermos, deveremos sempre dar testemunho do Senhor. Que assim seja.